O peso invisível, a saúde mental e os desafios da mulher. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Center Físio em parceria com o Hospital Belvedere. E hoje nós vamos tratar sobre um tema que é muito intrigante na vida atual, principalmente da mulher contemporânea, que tem dupla e até tripla jornada. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a doutora Raquel. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia, obrigada pelo convite, obrigada ao Hospital Belvedere. Acredito que vai ser uma noite bem produtiva. Tenho certeza disso, principalmente se tratando de uma profissional tão competente como você. E eu gostaria, que você falasse um pouquinho pra gente sobre a sua história profissional e sobre as suas atuações, no seu dia a dia. Bom, eu sou uma mulher moderna também, contemporânea. Portanto, levemente sobrecarregada, Pois eu sou psicóloga, sou formada há mais de 20 anos, sou professora universitária, trabalho com a temática, inclusive, relacionada ao trabalho. Então, sou supervisora de estágio na área de saúde mental do trabalhador. E fatalmente a gente esbarra na questão de gênero, principalmente no trabalho. Essa pauta, ela tem várias camadas. Mas a mais importante é que a gente está falando do gênero feminino, que é uma minoria política, E também tem uma questão social muito envolvida e muito forte. Então, é uma temática necessária, sensível e complexa. E a sociedade, de uma maneira geral, ele já está acostumado que a mulher dê conta do recado, Seja em casa, seja como mãe, seja como esposa, seja no trabalho. E nunca é demais. E as mulheres acabam absorvendo isso, trazendo isso para o colo mesmo, porque a mulher tem esse intuito de abraçar, de colocar no colo e fazer muito bem feito. E muitas vezes acaba chegando aí uma tripla jornada, doutora Raquel? Exato. E eu me apresentei aqui e falei que, portanto, sobrecarregada, porque eu falo que numa estrutura patriarcal como a nossa, em alguma medida nós mulheres, ainda que feministas, ainda que tenhamos uma rede de apoio que seja sensível à pauta, a gente é sobrecarregada em razão da nossa sociedade. Então, quando a gente fala as mulheres dão conta de tudo, a mulher é forte, a mulher é guerreira, isso é uma das questões que permeia o capitalismo, porque é muito interessante para a sociedade que a mulher tenha esse estigma e que ela continue dando conta de tudo, porque enquanto ela está dando conta de tudo, tem alguém se aproveitando disso. Exatamente. E o que eu percebo é que a mulher, ela se envergonha de dizer que está sobrecarregada, E ela está sempre sorrindo, ela tem uma jornada em que ela precisa, além de fazer tudo no trabalho, ela precisa ser a melhor dona de casa, a melhor mãe, estar linda, maravilhosa e maquiada em tempo hábil para sair para trabalhar e muitas vezes até para estar presente para a sociedade de uma forma bonita, Ela não pode estar feia, ela não pode estar se sentindo sobrecarregada. Então, acho que esse é um peso. Além desse processo da jornada, existe essa questão social que pesa muito, Que é esse construto de gênero da mulher, que foi construído pela sociedade, pela cultura, que a mulher, além de dar conta de tudo, ela tem que estar muito bem sem reclamar, E ela tem que parecer saudável, tem que parecer feliz. Exatamente. Então, isso que é depositado na mulher vai cada vez mais sobrecarregando, A gente sabe muito bem que a realidade das mulheres é jornada de dupla, tripla, e tripla. Elas chegam em casa e vão lidar com os afazeres domésticos, com as responsabilidades que são atribuídas a ela, e muitas vezes não de forma desigual mesmo, Pelo parceiro, pela família e pela sociedade. E olha só, eu sou fisiologista e dentro da questão fisiológica, nós mulheres não fomos preparadas para uma sobrecarga tão intensa, até mesmo porque nós temos distúrbios hormonais mesmos, existe uma sobrecarga não só hormonal, de neurotransmissores, de tudo, que a gente acaba tendo um lado emocional muito forte. Então, fisiologicamente, nós não fomos preparadas para isso, Em relação ao homem, o homem tem vantagens
mas se tornou cômodo, como você disse, né? Alguém está pagando a conta, né? E alguém se aproveitando disso. É conveniente que a mulher dê conta de tudo. Exatamente. Né? Outro dia mesmo a minha menina falou assim, era alguma conversa nesse sentido, ela falou assim, mas a gente dá conta, né, mamãe, que a gente é mulher. Eu falei, não, a gente está cansada, né? A gente não pode reverberar esse discurso, né, associando a potência e o valor da mulher a essa sobrecarga. Porque senão isso vai ficando cada vez mais usual, vai sendo uma forma da sociedade continuar mantendo essa estrutura que não nos beneficia. Né? Uma coisa interessante que você cita, Márcia, é a respeito da questão fisiológica, né? E, inclusive, o quão, né, o fato de sermos minoria política, ela reverbera até nos estudos científicos sobre a mulher. Né? Uma vez eu escutei uma médica falando que ela ficava muito impressionada com a saúde da mulher, como ela era tratada, que ela chamava de saúde biquíni, porque é praticamente o que diz respeito à mama e o aparelho reprodutor que é de fato tratado, né? Desconsiderando as questões psíquicas, cognitivas, né? Então, desconsiderando, por exemplo, que o mal de Alzheimer, ele vai debruçar mais sobre as mulheres e pode ter uma questão aí que é orgânica, que é, né, fisiológica, a questão até mesmo do hormonal em relação aos neurotransmissores, né? A nossa variação hormonal, que é sabida. Então, a gente precisa até de mais estudos sobre a saúde da mulher que não fique apenas circunscrita à mama e ao aparelho reprodutor. É isso que você falou, é muito importante e nós não estamos preparadas para isso. E quantas vezes a mulher, né, chega num período já, né, de 40 anos e já inicia o processo de climatério. E esse processo de climatério é uma bagunça hormonal. Logo depois, a menopausa. E ela nem pensa em se aposentar. Ela está na sua fase inteiramente ativa. É como se o homem ele fizesse um processo já para se aposentar. A mulher não. É como se não existisse na cabeça dela a possibilidade de aposentar, porque ela já está acostumada a dar conta de tudo. E teve um período em que ser Mulher Maravilha era maravilhoso. A mulher batia no peito e realmente falava, eu sou Mulher Maravilha. Mas por trás daquela roupa linda, né, existia sangue, existia uma cicatriz. Porque é isso que muitas mulheres são. Elas se apresentam bonita, né, na frente, mas por trás existe muita dor. E isso, tirar isso da sociedade, realmente é algo que agora eu vejo como algo bem complicado, bem complexo. Sim, porque faz parte, é muito bem orquestrado, né, para poder fazer a manutenção da ordem dessa sociedade de estrutura patriarcal. Então, se a gente chegando, né, com esses nossos apelos feministas, né, a gente mostrando ali, fazendo o que a gente, dentro da nossa possibilidade, né, fazendo esse movimento já é de grande valia. Né? A gente conseguir destabilizar um pouco essa sociedade patriarcal, a gente já está aí no lucro para gerações futuras, inclusive. Eu gostaria de cumprimentar a você que está aqui conosco, a Nilva, a Hélia, a Cecília, a Lavínia, o Rony, a Jéssica, a Ivanete, o Teodoro, e todos vocês que eu não citei aqui, mas que estão aqui presentes com a gente. As perguntas de vocês todas serão feitas, a gente já tem várias perguntas e algumas inclusive já passaram, a nossa equipe vai estar passando aqui pra gente e eu, né, farei todas as perguntas, podem ficar ligadinhos aí que todas serão feitas, tá bom? Nós vamos começar aqui com o Rony. Rony, muito bom tê-lo aqui com a gente, ele nos cumprimenta, ele fala assim, o seguinte: sou homem, mas é sempre bom aprender sobre as mulheres. Que bom, Rony, você aqui com a gente, viu? E isso engrandece ainda mais, né, o nosso podcast e a sua opinião é muito importante. A Lavínia, ela fala o seguinte, que é assunto necessário. Parabéns, doutora. Que bom você aqui, viu, Lavínia? A Lavínia fala ainda o seguinte, a síndrome da impostora é um sentimento que você percebe em suas pacientes, doutora? E como que ela se conecta ao machismo estrutural que descredibiliza as conquistas femininas? Bom, o tempo inteiro, né? A gente se depara
com a síndrome da impostora, né? Não só no consultório, mas até em conversas corriqueiras com as amigas, a gente consegue identificar. É quando a mulher ela não se acha capaz ou, né, ou tenha merecimento daquele lugar que ela vai ocupar. E isso é, de fato, em razão dessa sociedade patriarcal, é em razão, né, desse machismo estrutural, porque a mulher, ela, do ponto de vista social, cultural, ela foi programada, né, socialmente, para desempenhar o papel do cuidado. Então, quando a gente sai para o mercado de trabalho, quando a gente começa a se preparar para o mercado de trabalho, a gente começa a entender que tem lugares que nós podemos ocupar. Mas isso, se a gente for pensar numa questão de sociedade, né, do ponto de vista da sociedade, a gente vê poucos espaços, e quando a gente pensa em ocupá-los, a gente já se autodeprecia, imaginando por meio da síndrome da impostora que a gente não é merecedora daquele lugar. Até em razão de pouca representatividade, né? A gente precisa falar e precisa fazer movimentos para que a gente tenha representatividade feminina nos lugares de poder. Isso é muito necessário. Então, a síndrome da impostora é algo extremamente usual, né? Assim, a gente vê com mais frequência do que a gente gostaria. E tem uma relação direta com a sociedade patriarcal. Essa questão de ser descredibilizada, isso realmente é impactante. E a mulher, muitas vezes, ela não se sente capaz, como você mesma disse. Existem situações em que o parceiro, para que ele, né, a gente tem se deparado, né, de uma forma em que foi nomeado aí essa questão do narcisismo. Né? Então, o narcisista, ele tem se espalhado e se manifestado de forma em que muitas vezes a gente se depara com mulheres que têm parceiros com essas características, chefes, colegas mesmo, e isso acaba se tornando mais evidente. E a mulher, muitas vezes, com esse lado cuidador, né, que é bem característico, ela acaba querendo cuidar mesmo e não entende o quanto que isso acaba sobrecarregando, acaba camuflando as suas questões emocionais. E cada vez mais ela ainda se sente culpada por estar naquela posição. Então, assim, a gente percebe muitas vezes que as lesões provocadas por esse narcisismo, né, ela é muito intensa. E é igual você falou, né, a gente tem isso não somente no trabalho, mas a gente percebe isso em casa. Porque quanto menor a mulher se sentir, mais ela vai querer demonstrar a sua potência. E a mulher, ela tem essa característica, né? Não, eu não vou me colocar nesse lugar, mas se colocando, porque aí ela quer demonstrar, ela quer mostrar para a sociedade que ela é capaz. E aí ela faz mais, e ela faz mais. E aí entra a Mulher Maravilha, né? Exato, e ela vai fazendo mais, mas nunca é o suficiente para a sociedade reconhecer o seu valor. Né? Então, por mais que ela faça dentro dessa estrutura, ela não vai ter o reconhecimento que ela merece. Né? Então, a gente olha pela disparidade salarial no mercado de trabalho em relação às mulheres. Hoje, Márcia, nós somos a maioria no banco das universidades. Então, quando as empresas, elas viram... Eu escutei um CEO uma vez falando o seguinte, falou assim, olha, então, a partir desse ano, a gente tem um projeto na empresa que nós teremos mais mulheres no lugar de gestão, tá? E aí ele virou e falou assim, olha, preparem-se, mulheres. Isso, para mim, foi assim... foi triste, porque nós estamos preparadas, nós precisamos de oportunidade, né? Então, é sempre assim, por mais que a gente faça essa sobrecarga, ela vai cada vez mais nos punir e estamos ainda muito longe do reconhecimento, principalmente reconhecimento social. É uma coisa que ela gostaria, mas até mesmo ela não se permite, né? Exato. Doutora, nós temos aqui a Jéssica que fala o seguinte... que estratégias de comunicação podemos usar para ensinar parceiros e familiares a reconhecer e participar da divisão das tarefas mentais e emocionais, essa carga mental? Bom, primeiro é a comunicação. Né? A gente vai ter que comunicar isso, eu falo que até o óbvio tem que ser dito, então a gente vai comunicar ao parceiro, à família, né, as atribuições que são da família. Porque esse desempenho de papéis por gênero foi algo construído socialmente também. Né? Então, esse cuidado, o trabalho da mulher ele é invisível. É como se a mulher ficasse por conta do trabalho doméstico dentro de casa e o homem
né, vai para a parte social, que é fora de casa. Isso foi atribuído socialmente. Então, a gente tem que fazer uma divisão de tarefas. Primeiro, é deixar o trabalho que é invisível visibilizado, né? Então, a gente tem que mostrar qual que é esse trabalho. Né? Então, olha, é lavar roupa, é cuidar do filho, é fazer uma lancheira, é pegar ali, pagar as contas. Então, estes trabalhos, eles são invisíveis. Só que eles, inclusive, Márcia, temos pesquisas recentes mostrando que o trabalho invisível, ele movimenta o PIB. Então, a gente consegue demonstrar financeiramente o quão o PIB é movimentado por esse trabalho invisível da mulher, que é o trabalho do cuidado. Né? Então, a primeira coisa, né, respondendo a nossa participante aqui, a primeira coisa é a gente desvelar, é a gente evidenciar o trabalho doméstico, mostrando que ele existe, ele está aqui, e assim distribuindo as tarefas, né? Pode ser até por afinidade, né? Fala assim, eu gosto mais disso, você mais daquilo, não tem problema, mas tem que ser distribuído. Doutora, você falou com a gente o seguinte, isso movimenta o PIB, isso tem que ser mostrado, mas eu acredito que a dúvida da Cecília é a minha, de todas as mulheres, né, que estão aqui nos assistindo. A gente tem o Teodoro e o Rony que estão aqui presentes, né, como homem, e vários outros que estão aqui com a gente também, que ainda não se manifestaram, mas mostra pra gente, você consegue demonstrar pra gente como fazer isso dentro de casa? Como que isso realmente faz parte do PIB? Porque para a gente é algo tão invisível, né? Que para a gente se torna comum. Porque a gente chega do trabalho e é normal a mulher que faz tudo, a mulher que cuida do marido para que ele possa se descansar, para que o filho faça, né? Vai fazer o para casa com o filho. Então, mostra pra gente como que isso acontece na prática. Eu vou até aproveitar e relembrar aqui o que o Rony colocou. Ele falou assim, olha, eu sou homem, mas gosto de aprender. E aí ele nos dá uma dica muito preciosa, que essa transformação tem que começar pela sociedade, pelos homens. Então, a sociedade, os homens, eles têm que mudar, inclusive a perspectiva que eles têm sobre a mulher, porque assim nós ficaremos de fato menos sobrecarregadas e com menos culpa, né, como a Cecília que fala dessa culpa feminina. Até um instinto materno, né, fala assim, olha, o bebê tá chorando, quer a mãe. Quem disse que quer a mãe? Né? Então ali tem a sociedade, o outro nomeando o que é a mãe. Então ele começa desde pequenininho, as crianças são ensinadas a procurar a mãe. Porque a sociedade já entendeu que é a mãe que tem que ser procurada. Então, quando a gente começa a entender que esses construtos, eles são sociais, né, por aí só a gente já começa a compreender o nosso lugar no mundo enquanto mulher. Então, eu, assim, aconselho, primeiro, a gente se inteirar de pautas, né, que sejam feministas mesmo, a gente começar a entender qual o lugar que a gente quer no mundo, para a gente entender como que vem essa história desses papéis sociais. Porque a mulher, ela não tem que se sentir culpada, né? Porque ela está ali com a maternidade, ela tem que se dedicar à carreira. A gente não tem que ser perfeita. Então, ela traz um tema importante, que é o equilíbrio vida e carreira. Né? É um tema discutido, debatido, pesquisado cientificamente há muitas décadas, e a gente tem que compreender que temos que fazer a gestão disso. Né? Não existe o equilíbrio. Esse é outro discurso, né, que ele é engrossado pelo capitalismo, que é assim, a gente tem que ser perfeita, né? E aí vem a questão do que você falou da Mulher Maravilha, tem que ser perfeita em casa e perfeita no trabalho. Né? Isso não existe. A vida nos convoca em medidas diferentes para áreas diferentes da nossa vida. Né? Eu falo que o autoconhecimento é a chave para o nosso sucesso. Então, a gente tem que se entender, a gente tem que voltar a olhar para a gente mesma, né? Suspendendo o juízo de valor, inclusive o nosso, e desconsiderando do outro, para ver onde que a gente quer ali estar naquele momento. É na maternidade? Tudo bem. Tá ótimo, né? Mas a gente tem que fazer algo bem intencional para não cair nessa armadilha que é a culpa que fica assombrando a mulher contemporânea. A Cecília, ela comenta exatamente sobre essa posição que você trouxe para a gente agora, que é o seguinte, a culpa feminina, especialmente em relação à maternidade, ou a dedicação à carreira, é um tema recorrente, e ela pergunta o seguinte, quais mecanismos práticos você sugere para que nós, mulheres, comecem a desconstruir esse sentimento? Porque você trouxe para a gente o seguinte, a postura do homem.
Só que aí, mais uma vez, a gente vai esperar do homem algo que pode não vir, porque ele está num lugar cômodo, né? Então, eu acho interessante essa pergunta da Cecília, porque muitas vezes nós não nos posicionamos. Então, como nós podemos nos posicionar? Então, Márcia, a questão que algumas vezes até o nosso não posicionar é em razão desse machismo, né? Então, e aí, na medida que a gente tem que se esforçar até para isso, Exatamente. né? Isso já é uma sobrecarga e já diz sobre esse machismo estrutural, né? Então, assim, quando eu falo dessa mudança e atribuo isso ao homem e à sociedade, é até para tirar essa sobrecarga da gente, essa culpa, porque a gente muitas vezes se impõe exaustivamente e tem pouco reconhecimento também, sabe? Então, por isso que quando a gente iniciou, eu falei, olha, essa é uma pauta importante, tem uma questão aí que é de gênero, mas mais importante, são várias camadas, tem uma camada social, né? Então, a gente tem um viés sociológico que ele é essencial aqui, né? Não adianta nós, mulheres, ficarmos com mais essa função, né? Porque sozinha a gente não vai conseguir, né? O que eu posso falar para ela, como uma dica, é para se inteirar mais de pautas como essa, né? Se envolver genuinamente com pautas femininas, estudar, pesquisar sobre isso, né? E isso já é um movimento importante para ela mesma, para se inteirar, para saber, e também para a sociedade. Nós temos aqui a Lavínia, ela fala o seguinte: a tecnologia e as redes sociais, ao exibirem vidas editadas, aumentaram a sobrecarga mental por comparação. Como podemos criar um filtro saudável? Bom, criar um filtro saudável é um desafio, né? Por quê? Porque a rede social, ela tem uma intenção de viciar mesmo. Até a forma como a gente vai rolando o feed, né? Esse mecanismo, ele tem uma intencionalidade porque o nosso cérebro registra ali, né, um prazer efêmero, um prazer rápido. E o nosso cérebro gosta de recompensas muito rápidas, né? Libera muita dopamina ali, né? Exato, é a mesma coisa do doce. Então, o mesmo mecanismo, né? Do Então, doce, do cigarro, do álcool. exato, é aquilo que é ali muito rápido, te dá uma recompensa rápida, o seu cérebro fica muito feliz. Só que a gente vai ter os prejuízos aí, né? Então, para a gente criar esse filtro saudável, acho que primeiro a gente compreender o quão nós devemos ficar, né? A gente não deve ficar refém das redes sociais e do mundo da internet. É ele que tem que estar a nosso serviço e não o contrário. Né? Uma vez eu escutei uma coisa bem interessante, falou assim, olha, quando você estiver ali no mundo virtual, né, nas redes sociais, e não tiver nenhum anúncio, nenhuma propaganda, preocupe-se, porque a mercadoria é você. Então, a partir do momento que a gente começa a compreender essa lógica, a gente já vai com mais cuidado. Agora, uma dica, assim, importante, que a gente pode tentar fazer, até pensando numa questão comportamental, é estipular um momento, né, um momento e um número de minutos ou horas para poder fazer esse uso recreativo de redes sociais e de internet, né? Então, eu acredito que o uso intencional, né, que a gente saiba ali, eu estou usando para isso, pode ser para lazer, não tem problema. Isso, vou ficar aqui meia hora, vou ficar 50 minutos, tudo bem, né? O que não dá é para a gente ficar ali dentro de sem uma regra, sem um tempo. Então, acho que um filtro saudável começa por essa limitação, né? A gente estipular um horário, estipular até mesmo as temáticas que a gente quer se envolver, né? Para saber que algoritmo vai me entregar. Doutora Raquel, eu noto com as redes sociais, as manadas se tornam presentes. E quem sou eu, né, para estar falando isso, né, com você, Cecília, e todos que estão nos ouvindo, né? Quem tem propriedade para falar isso é você, mas eu vou dar uma opinião, né, enquanto leiga no assunto, mas eu vejo que esse é o meu ponto de vista. Eu vejo que as pessoas estão como uma manada mesmo. A roupa do momento, o cabelo do momento, a boca do momento, o corpo do momento. E isso é muito perigoso quando você não tem um autoconhecimento. Quando você não busca esse autoconhecimento e você não se garante. Então, é bonito a roupa que o outro está vestindo, o cabelo que o outro está usando, e você quer ser igual ao outro, porque você não se conhece o suficiente, né? Então, eu vejo muito isso, eu acredito que esse seja um mecanismo que possa facilitar
quando você se garante, quando você tem um autoconhecimento. E uma dica que assim eu dou muito, nas redes sociais, como por exemplo o WhatsApp, chegou alguma mensagem em que você tem que clicar no Instagram, cuidado. Você está preparado para ser engolido pelo feed? Você está preparado para ver uma reportagem que não foi a reportagem escolhida por você? Porque é isso que vai acontecer. Você vai ser levado para uma reportagem escolhida pelo outro, e muitas vezes você vai demorar até 1 hora para sair daquilo ali. E o feed é isso mesmo, ele come seu cérebro. E nós não percebemos isso quando a gente está lá, quando a gente está infiltrado lá. Então eu vejo isso como um cuidado que a gente tem que ter para tomar cuidado com esse efeito manada. Você não tem que ser igual ao outro. Então, ao invés de estar sempre nas redes sociais, sem limite, leia livros sem limite. Cuide da sua família, interaja com sua família sem limite, interaja com amigos sem limites. E tenha limites com aquilo que está roubando o seu cérebro, com aquilo que está roubando a sua paz. E muitas vezes nós mulheres ainda nos cobramos, né? Nos cobramos de estar presente nas redes sociais, bonitas, estar com bons filtros, né? E muitas vezes queremos ter o corpo da outra e ainda se sair bem em casa, né? Exatamente, né? Fica muito claro, Márcia, que rede social é uma armadilha, porque ali só é retratado o que as pessoas querem que seja visto, né? Então isso é importante. Você toca aí na questão do autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental. Porque, primeiro, felicidade e sucesso são conceitos subjetivos. Então, o que é felicidade para o outro, o que é o sucesso para o outro, que muitas vezes é retratado ali, não necessariamente de forma real, né, numa rede social, não pode não ser para você. Só que as pessoas, no efeito manada, elas não usam da sua reflexão, não usam da possibilidade do autoconhecimento, elas apenas seguem. Isso gera uma frustração muito grande, né? Porque você pode achar bonito no outro aquele cabelo bem platinado, lindo, bem cuidado, fala assim, vou fazer isso no meu porque é bonito, está na moda. E aí você vê que não é bem aquilo que você queria, você nem fica tão bem assim, né? Isso vai te frustrando e você vai buscando outras coisas sempre no outro, né? Que você vê no outro e você vai se perdendo de si mesma. Então, isso é muito importante, a gente trabalhar com autoconhecimento. Falar, não, espera aí, isso é ali com o outro, ele acha que está bonito, é aquilo que está sendo retratado, mas será que é isso que eu quero para mim? Né? Então, eu acho que essa questão ligada ao autoconhecimento é o primeiro passo para a gente poder lidar com as armadilhas, né, do mundo virtual, das redes sociais. E outra questão importantíssima é como as meninas, elas lidam com a rede social, né? A gente teve aí um livro retratando, né, compilando um estudo de 15 anos do Haidt, né, que é um psicólogo americano, né, no livro Geração Ansiosa, que é maravilhoso o livro, e é resultado dessa pesquisa, e ele fala, né, as meninas, elas acabam criando, né, a saúde mental fica em frangalhos, porque elas estão procurando na rede social a validação social. Então, ali aqueles likes, né, as curtidas, aquilo tudo vai trazer para aquela garota, né, quando ela não tem ali o que ela espera, um adoecimento psíquico. Então, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né, isso tudo em razão dessa imaturidade cognitiva, inclusive, para poder lidar com essa validação social que pode não acontecer na medida que elas esperam. Né? Então, isso é uma coisa bem importante para a gente compreender como que o uso inadequado, indevido e sem limites de rede social, ele pode nos afetar. Cecília, você já viu o quanto que a sua pergunta rendeu, né? Muito bom a sua participação. E nós temos aqui a participação do Marcos Martins, em que ele fala o seguinte: eu vejo as mulheres querendo a vida do homem e o benefício das mulheres. O que vocês acham sobre isso? Eu acho machista, né? Porque na medida em que a gente é interpretado dessa forma, né? Talvez esteja conceitualmente equivocada a questão do feminismo. Quando a gente fala de uma pauta feminista, a gente não está querendo o lugar do homem. A gente está querendo o nosso lugar de mulher na sociedade. Né? Eu falo do ponto de vista político. Então, não é uma disputa de papéis.
né? E aí, em razão a esses benefícios das mulheres, eu queria até entender melhor quais são esses benefícios, né? Porque a gente não tem visto muitos. Então, eu não vejo dessa forma, tá? Eu acho que a gente não quer a vida do homem, a gente quer a nossa vida, a gente quer ser respeitada enquanto mulher e que a gente tenha esse lugar respeitado na sociedade. Concordo plenamente com você. E quando a gente fala nessa questão de benefício das mulheres, isso traz um questionamento. Quais benefícios, como você mesma disse? E a gente tem se deparado com uma sociedade em que algumas mulheres, atualmente, quando não trabalham fora e assumem o papel realmente da casa, chega um determinado momento que, infelizmente, acaba acontecendo muitas vezes um divórcio. E nesse divórcio, muitas vezes o homem fala: olha, eu te sustentei até aqui, da agora para frente você segue. E não tem aquele entendimento, né? Que naquele momento ela se dedicou à maternidade do filho de ambos, né? Ela se dedicou à casa de ambos, né? Então aquilo ali foi um combinado no início. E de repente ele se torna algo que passa a ser um peso, né? Então, realmente nós queremos o nosso lugar, sim, né, como mulheres, mas a gente precisa que o homem também tenha o seu papel. E quando fica dividido, né, fica leve para todo mundo. Quando há uma divisão real, uma divisão em que o homem realiza o seu papel, então se torna muito mais fácil. Exato, está muito mais ligado à justiça social. Sim. Né? Quando a gente fala nessa divisão de papéis, nesse reconhecimento do trabalho invisível, quando uma mulher ela faz gestão de uma casa, ela deixa ali a roupa passada para o homem poder sair para trabalhar sem precisar olhar para trás e saber se vai ter um almoço, não vai ter, como que a casa vai estar ou não. Né? Isso tudo é o trabalho invisível, que na hora desse possível divórcio não é reconhecido. Né? Então, esse trabalho invisível ele tem que ser dito, ele tem que ser desvelado. É importante que a gente tenha essa compreensão. A Alice nos cumprimenta, que bom ter você aqui, viu, Alice? E ela fala o seguinte: a saúde mental é um fator de risco ou um sintoma da progressão de algumas doenças crônicas femininas? Bom, eu não entendi muito bem. Se a saúde mental, seriam quais fatores de risco para o adoecimento mental? Seria isso? A saúde mental é um fator de risco ou um sintoma da progressão de algumas doenças crônicas? Eu diria que os dois. Eu acho que a saúde mental, né, ela realmente, quando a gente fala em saúde mental, né, é algo que é o que a gente busca, ter saúde mental, Sim. Saúde física, saúde emocional. Porém, diante de tantas questões impactantes, né, nesse mundo que a gente vive, acaba levando a um adoecimento, né, que chega aí as doenças crônicas femininas. E isso, Alice, nós falamos anteriormente, quando nós retratamos as questões fisiológicas, em que a mulher ela está muito mais vulnerável ao adoecimento mental, né, psicológico, emocional, do que o homem, devido a essa racionalidade mais aguçada, né? O que a gente pode afirmar é que o estilo de vida da mulher, né, tem muito mais fatores de pressão e de adoecimento, que vão falar de adoecimento psíquico. Então, as mulheres elas vão apresentar mais transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né, e isso em razão do nosso estilo de vida e essa sobrecarga, né, que a gente leva e que a sociedade deposita sobre nós. Sim. Nós temos aqui a Lavínia Reis, que fala o seguinte: como que a psicoterapia pode auxiliar a mulher a diferenciar críticas construtivas de comentários que são, na verdade, motivados por preconceito de gênero? Bom, eu gosto de falar primeiro o seguinte, que crítica é crítica. Se vai ser construtiva, apenas a pessoa que recebeu que absorve, vai né? entender isso, né? Então, receber uma crítica. Agora, sem dúvida, a psicoterapia ela vai auxiliar bastante a mulher, até para identificar que isso está ali de forma que tem um machismo velado nessas críticas, né? Porque, afinal de contas, a gente recebe críticas o tempo inteiro sem pedi-las. Sim. Né? Então, a psicoterapia, sem dúvida, vai ajudar primeiro a desvelar isso, entender que teve ali um viés machista, né? Ou, no mínimo, inconveniente. E também, em alguma medida, analisar por que aquilo me toca, por que aquilo me deixou chateada,
né? Qual que é por quê? Qual que é o gatilho, o né? gatilho disso? Exato. Qual o gatilho disso? Tem um trauma na infância, tem um trauma que está subentendido, né? O que está acontecendo? E aí entra aquela questão, isso é uma crítica ou um assédio? Exato. E você só vai entender isso quando você tem um autoconhecimento e muitas vezes a psicoterapia, né, possa também estar te ajudando nisso. Sim, ajudando a compreender, inclusive, os mecanismos sociais envolvidos ali, né? Porque é tudo muito bem orquestrado. Então, a gente tem que fazer uma análise dessa civilização, essa dita civilização, e como que os símbolos, como os códigos e os papéis sociais, eles se encontram. Então, a psicoterapia vai ajudar nessa compreensão desse cenário. A Cecília fala o seguinte: por que muitas mulheres demoram a reconhecer que estão em um relacionamento abusivo? Quais são os primeiros sinais emocionais que podem indicar que a relação é perigosa? Olha, uma relação abusiva, ela pode não ser reconhecida imediatamente pela mulher, até por mecanismos psíquicos de defesa. Até para ela poder dar conta mais um pouco, né, daquela situação por algum motivo, ela vai dando desculpas, tipo assim, é o jeito dele, né, e isso não acontece só no relacionamento amoroso, né, de casal, isso acontece no trabalho, né, quando aquele chefe... Até mesmo relação de amizade mesmo, Sim, né? exato. Então, quando, né, numa relação de amizade, aquela pessoa inconveniente, e aí você acaba dando aquela desculpa, liga não, ele é assim mesmo, né, ele faz isso, mas ele é gente boa. Não é maldade, não. Não é maldade, né, aquele chefe tóxico, né, que chega com algumas piadas inconvenientes, falando de um trabalho, de uma sobrecarga, ou outros temas que não seriam propícios, e fala assim, não, ele é assim, mas ele é muito legal, né, então... Isso tudo tem esse mecanismo psíquico ali de defesa envolvido, né, para a mulher dar conta mais um pouquinho, né, daquela situação. Então, por esse motivo, ela não reconhece de imediato, né, porque diz respeito a ela e à subjetivação dela. É mais fácil, às vezes, quem está de fora identificar essa dinâmica do que ela mesma, tá? Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Agora, se a gente for pensar em alguns sinais, né, eu falo o seguinte, que a gente precisa, para ter saúde mental, para a gente poder falar que estamos de fato saudáveis, a gente precisa estar em ambientes seguros, né? E se aquele ambiente ele não me transmite essa segurança, se eu tenho uma dúvida, né, se eu fico ansiosa, se uma batida de porta me dá um gatilho, é porque aquele ali já não está muito legal. Então já são pequenos sinais, né, que se o comportamento do outro me intimida, me incomoda, se eu acho que eu não devo falar algo, né, se eu penso para falar, é porque já não há uma segurança psicológica naquele momento, naquele ambiente e com aquela pessoa. E a insegurança, como você mesmo disse, né? Seja onde for, você quer estar segura em casa, você quer se sentir segura no trabalho, no ambiente que você está e que tem pessoas conhecidas. E se isso gera insegurança, medo, se traz gatilhos de angústia, de ansiedade, realmente é necessário estar atento a isso. O que eu estou vivendo? Como eu estou vivendo? E isso realmente pode ser um relacionamento abusivo? Se perguntar. Uhum. E essa pergunta, ela pode ser respondida até mesmo por você, através do autoconhecimento, né? Exato. E aí, uma coisa que a gente pode fazer um exercício é o seguinte: se a gente tem dúvida se aquela pessoa nos respeita ou se ela gosta da gente, é porque não tem respeito e nem gosta, né? Se há dúvida, é porque não existe aquilo que a gente está procurando. Verdade, verdade. A Cecília fala o seguinte, não, foi essa que ela falou, né? A Alice, ela fala o seguinte: a pressão estética e a cultura da magreza continuam sendo uma pauta urgente. Como o contexto cultural da sobrecarga feminina alimenta essa pressão e os transtornos alimentares? Eu diria Achei que... excelente pergunta, Sim, né? Porque essa é uma cobrança que a gente tem, né? E muita. Não, Márcia, e há quanto tempo a gente não discute essa pauta, né? Da magreza, da estética,
né? Quantas décadas isso não é discutido, né? A década de 90 foi aquelas modelos magérrimas, né? Magríssimas, estavam todas ali desfilando, aquilo era bonito, aqueles ossos à mostra. Então, desde então, a gente vem discutindo isso, mas parece que a gente não sai do lugar. Né? E com as redes sociais, isso tem ficado mais explícito. E com os filtros, então? Com os filtros. Faz vídeo sem usar os filtros, né? E aí, daqui a pouco vai ter filtro do corpo também, né? Que eu acredito que já deve existir, as fotos de inteligência artificial. Sim. E aí, o que é a vida real? O que é você? Quem é você? Se nem você se reconhece, imagina o outro. Como que o outro vai te reconhecer? Isso denuncia uma dificuldade da sociedade realmente compreender a mulher e respeitar a mulher. Porque eles querem que a mulher nunca esteja cansada, que ela não envelheça, que ela esteja magra, bem cuidada, bem tratada. Mas eu te pergunto, por quem? Né? Porque ela só cuida. Agora, aquela história, quem cuida de quem cuida? Né? Então, tudo que está ligado à imagem da mulher parece que é de domínio público. Né? As pessoas, o público, né? Ele se permite a dar palpite, a ditar regras, ordens sobre o corpo da mulher. Então, é uma forma de violação, de violência contra a mulher também. Nós temos uma pergunta que ficou para trás aqui, que é do Teodoro. Ele fala o seguinte: além da terapia individual, que tipo de apoio, grupos, comunidades, dentre outros, você vê como mais eficaz para combater o isolamento causado pela sobrecarga? Bom, olha, a gente pode tomar, né, lançar a mão aí da psicologia positiva, quando a gente estuda a ciência do bem-estar, da felicidade. Então, a gente precisa do coletivo para poder falar de bem-estar. A psicoterapia é muito bem-vinda, mas a gente tem a rede de apoio, as amizades, os vínculos sociais e afetivos são extremamente importantes para o nosso bem-estar. Então, nós temos pesquisas, Márcia, que já mostram que as mulheres, as pessoas, e aí principalmente as mulheres, elas vivem mais e melhor quando elas estão rodeadas de amigas, né, de pessoas, de uma rede de apoio de fato. Né? A gente tem que descolar a ideia de que rede de apoio é só as pessoas que vão nos ajudar a cuidar da casa e dos filhos. Né? Rede de apoio é também aquelas pessoas que nós temos segurança para recorrer em momentos de fragilidade. Então, por meio de trocas, de desabafos, né, de pessoas que a gente sente de fato que estão ali conosco e que nos acompanham, é aquela história de que ninguém larga a mão de ninguém. Né? Então, quando a gente está apoiado genuinamente, né, nós conseguimos ter mais bem-estar e aliviar essa sobrecarga. E até refletir até que ponto eu quero estar sobrecarregada. Né? A gente tem que também dar conta de dizer não. Né? Porque na medida em que a gente fala só o sim, a gente está anulando a nossa identidade. A gente está ali a serviço do outro. Então, eu tenho várias dicas, né? A gente socializar mais, a gente ter mais amizades, fazer vínculos sociais, né, reais, a gente falar mais não, a gente se priorizar, né? Falar, não, inclusive esse não é porque eu não vou... Não, você está precisando de ajuda porque vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Não, é porque eu quero ficar realmente com esse tempo livre para mim. Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade de achar que a gente só pode recorrer ao outro quando a gente está sobrecarregado para o trabalho. Né? Então, de repente, usar essa rede de apoio e falar assim, olha, eu preciso de apoio aqui porque hoje eu quero usufruir do meu ócio. Né? Então, a gente mudar a mentalidade e ser mais gentil conosco. E a gente tem muitas vezes vergonha de dizer não, né? A gente procura dar desculpas. Eu não posso por causa disso e disso e disso. Eu não posso por causa de alguma coisa ou por causa de alguém. Então, até para falar não, você gasta energia, né? Exatamente. E sem contar que muitas vezes, em razão dessa pressão social, tem uma culpa embutida aí, né? Porque até que a gente entende que não tem que ter culpa, isso é um processo, leva um tempo. Né? Então é importante que a gente faça esse exercício, né? Que a gente diga não, que a gente se priorize. E aí alguns dirão, nossa, que egoísta, nossa, que individualista. Isso é autocuidado. E pegando o gancho daquele posicionamento do Marcos, né, que ele falou da questão que a gente quer
os benefícios da mulher. Isso me intrigou bastante. E até mesmo convido o Teodoro, que está aqui, e o Rony, para falar um pouquinho a sua posição, a sua opinião em relação a essa posição do Marcos, né? Porque realmente é isso que muitos homens acabam vendo, né, no ambiente de casa, no ambiente de trabalho, na sociedade como um todo. E que pena que ainda temos muitos homens que pensam assim. E são muitos, né? Sim, muitos. Por isso que a sociedade está como está, né? E a gente tem engatinhado nesse movimento. Então, se a gente tivesse. E aí eu fico realmente intrigada, porque eu não vejo muitos benefícios. E isso, Márcia, não quer dizer que eu não goste ou de ser mulher, né? Sim. E até mesmo, não gostaria de ter nascido mulher. Não, eu gosto. Eu gosto. Eu não tive uma criação machista, muito pelo contrário, né? Então, a questão, para mim, do feminismo é uma pauta social, uma questão de justiça social, sabe? Não é a minha questão pessoal, mas é algo necessário que nós precisamos fazer, né? Porque quando a gente pensa os benefícios da mulher, eu fiquei aqui pensando quais seriam eles, né? Na medida em que nem no mercado de trabalho a gente tem uma igualdade, né, de salarial, por exemplo, ocupando os mesmos cargos, a gente ganha menos que os homens. A sociedade quer que nós, mulheres, trabalhemos como se não tivéssemos filhos e que criemos filhos como se não trabalhássemos. Então, eu ainda não consegui ver muitas vantagens. Existe um tabu muito grande, né, quando a gente fala dessa questão da saúde mental, né? Por que você acha que as mulheres se escondem atrás de uma máscara? Pela pressão social. A pressão social, o que acontece? A sociedade, ela construiu uma persona mostrando que se a mulher, ela não dá conta de tudo que lhe é posto e imposto pela sociedade, ela fraquejou. E logo ela falhou enquanto mulher. Então, coloca-se em xeque, inclusive, a sua feminilidade. Né? Então, esse é um construto praticamente perverso, digamos assim, da sociedade. E dessa sociedade suportada por essa estrutura patriarcal. E aí ela se perde enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto trabalhadora, enquanto esposa, enquanto dona de casa, mas ela tem que se manter estável porque alguém tem que aparecer e quem vai aparecer vai ser o homem. Exatamente. Até a gestão emocional de uma casa, Márcia, é atribuída à mulher essa responsabilidade. Então, é muito comum a gente ver homens, né, numa briga conjugal, familiar, gritar perto dos filhos, perder a paciência, né? E muitas vezes sabendo que ele não está correto naquele debate, mas ele se sente ali respaldado no direito de fazer isso. Quando a mulher, muitas vezes, ela não vai dar mais mas ela não vai continuar esse diálogo, essa briga, digamos assim, porque os filhos estão presentes, eles não precisam participar disso. Então, a sociedade permite que o homem se furte dessa responsabilidade. E aí, a gestão emocional de uma casa, de uma família, fica para a mulher. Então, olha, esse é mais um E é bíblico, né? Não Que a mulher edifica a casa. Então, isso é bem complicado, né? Porque, assim, é uma sobrecarga que já vem lá das questões religiosas, né? A mulher nesse papel aí de edificar uma casa, isso é muito para a mulher, né? Ela não tem que fazer isso sozinha, Sim. né? Então, a gente já começa tendo que desconstruir aí questões bíblicas, né? Então, a mulher ela não tem que edificar uma casa E, sozinha. doutora, até mesmo, né, quando a gente fala disso, dessa sobrecarga, é importante a gente mostrar também para quem está nos assistindo, para as mulheres, que não é se vitimizar que está sobrecarregada, é se posicionar que há uma sobrecarga, se posicionar no seu papel real. E você mesma, quando você colocou essa questão de divisão de tarefas, tornar o invisível visível, que as tarefas sejam muito bem claras e muito bem divididas, porque também entra aquela questão, quando ela se vitimiza, o outro cresce. Exato. É como se ali tivesse o terreno já pronto e propício, né, para o homem crescer ali e a mulher cada vez mais diminuta. Então, é bom a gente estabelecer limites, né, os famosos combinados. Fala, eu vou até ali,
né? Mais que isso, não precisa me convocar, não precisa, né? Essa atribuição não é minha. Então, os combinados, a comunicação precisa existir, né? Para que sejam feitos esses combinados e aí fica bom para todo mundo. Gostaria de cumprimentar a Dadinha Viana, a Adma Assunção, a Maria Fernanda, a Vitória, que está nos assistindo, e a você, né, que ainda não se manifestou. Fiquem à vontade, envie as suas perguntas, aproveite, participe desse tema tão importante, se manifeste. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, aproveite para compartilhar para suas amigas, para os seus amigos homens, para que possam estar presente exatamente nesse debate. Ainda dá tempo. Mande as suas perguntas, compartilhe e aproveite para acionar o sininho para que todas as semanas você possa estar presente nesse podcast que é feito para você. Doutora, fala para a gente um pouquinho qual é a dica principal. Você trouxe para a gente algumas tratativas, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós mães, para os pais de uma maneira geral, o que a gente pode levar para os nossos filhos, porque esse lado machista, né, aquilo que o homem pode, a mulher não pode, o que você diria para pais de meninos e meninas diante dessa situação em que nós acabamos de retratar aqui? Márcia, eu acho que o nosso maior cuidado é de mostrar para os meninos, né, como deve ser a relação estabelecida entre homens e mulheres. Eu acho que é muito importante que eles estejam cientes disso. E agora a gente tem um dado muito recente de uma pesquisa que me preocupa muito, que mostra que pela primeira vez na história nós estamos tendo mais jovens machistas do que pessoas mais velhas. Né? Isso em razão do uso indiscriminado das redes sociais. Né? Então, a gente sabe como que esse comportamento dos meninos está ali vinculado às redes sociais. Então, eles começam com os jogos, né? Os jogos ali de celular, eles escalam para a pornografia, e aí eles vão culminar naqueles grupos, né, de red pills, né, daqueles grupos que se encontram para poder falar e depreciar da mulher. Então, esse é um dado preocupante, alarmante. Né? Então, eu digo para os pais, né, pais de meninos, que cuidem desses meninos, né, que ensinem de fato como eles devem se comportar na sociedade, que eles sejam agentes de transformação. Né? E para pais de meninas, né, é interessante que elas tenham consciência de que a gente tem que continuar sendo resistência, né? Que a gente reconheça as nossas potencialidades, que a gente se posicione nesse lugar tão potente que é o da mulher. Né? Nós somos assim tão importantes, potentes, tão pouco reconhecidas. Né? Então, que a gente saiba o nosso valor. Eu acho que isso é importante que as meninas saibam, para que elas não se sintam depreciadas com as possibilidades aí de tropeços, né, que vão aparecer e de discursos e vieses machistas, que elas reconheçam o seu valor sem precisar do outro validar isso. Então, é muito importante que isso seja trabalhado nas meninas, né? É que elas reconheçam, até por meio de um autoconhecimento, da potência que elas são pelo fato de serem meninas. E que elas não precisam do outro para reconhecer isso. E muitas vezes isso não acontece somente com palavras, né? Mas com atitudes dos pais, com a atitude dos homens em relação à mulher, que é o exemplo. Então, os homens, né, que eles sejam exemplos para suas filhas, daquilo que elas realmente vão procurar, daquilo que elas realmente se sentem merecedoras. Porque onde ela vê o pai depreciando a mãe, é o que ela está aprendendo, né? Então, olha como que é importante para você, pai, que está nos assistindo, entender isso, que ela não vai levar para a vida dela aquilo que você disser para ela, e sim o exemplo que você tem dentro da sua própria casa. Exato, Márcia, porque o discurso ele convence, mas o exemplo arrasta. Né? Então, aquela menina, ela vai ter o pai como uma sua referência masculina. A forma como ele se relaciona com uma outra mulher e até com a esposa, seja mãe dessa criança, né, ou não,
vai denunciar como essa menina ela vai se comportar nos relacionamentos. Então, se ela vê que o pai, né, está tratando ali a parceira, a mãe, de forma pejorativa, de forma machista, né, desqualificando e não respeitando, ela vai entender que isso está ok, correto, que aquilo né? ali é aceitável. Então, amanhã ou depois, quando o namorado, né, alguma relação que ela vier a ter, e esse tipo de comportamento se repetir, ele tem que ter consciência de que ele ensinou que aquilo ali é aceitável. Né? Então, os pais têm que ficar muito atentos. E eu falo isso, sabe, Márcia? Eu falo isso no consultório, eu falo com meus pacientes, que a gente tem que saber qual o exemplo que a gente quer para os nossos filhos, ser para os nossos filhos, porque eles espelham na gente. Né? Então, eu falo assim, mas a culpa é sempre dos pais ou da mãe? É, porque nós somos exemplo. Né? Então, a gente tem que pensar muito bem qual que é a tratativa que a gente estabelece dentro daquela casa. Né? Se eu grito com meu filho, se eu maltrato, se eu sou agressiva, eu tenho que entender que amanhã ou depois ele vai aceitar aquilo do outro também, porque eu ensinei que isso é aceitável. Isso é um papel em que é necessário que os homens entendam o papel deles dentro de casa, enquanto pai, enquanto marido, para que isso seja levado adiante. Porque essa também não pode ser uma responsabilidade, mais uma vez, da mulher, Não, da de mãe. forma alguma, né? Essa responsabilidade é somente do pai. Ele está mostrando ali como um homem se comporta e o que a mulher merece. Então, essa responsabilidade é dele. Se ele está mostrando que a mulher ela pode ser maltratada, a filha dele está entendendo amanhã ou depois que isso é aceitável. Doutora, nós estamos chegando ao final e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo. O que você gostaria, o que você espera de uma nova geração para uma nova geração? Ai, olha, Márcia, eu queria várias coisas, mas de forma mais resumida, e pensando aqui no nosso tema central, que é a mulher, a saúde mental da mulher, eu quero que as novas gerações, que elas entendam que elas não precisam dar conta de tudo. Que esse discurso, né, de que, mas a gente dá conta. Não, a gente não dá conta, a gente está cansada, né? A gente tem que se cuidar. Então, trabalhar o autocuidado, cuidar da saúde mental, aprender a dizer não. Né? A gente começar a fazer as nossas escolhas sem precisar da validação da sociedade, né? É só a gente pensar, né? Nós, enquanto mulheres, qual que é o hobby que nós temos? Né? Porque Isso se perdeu. não é? A gente vai se ocupando dos afazeres ali da criação da família, dos afazeres domésticos com o trabalho, e você fala assim, gente, qual que é o meu futebol? Né? Porque... Nossa, doutora, você trouxe uma coisa que eu, Márcia, eu não sei qual é o meu hobby. Sim. Eu não sei. É uma pergunta capciosa, Márcia, porque muitas de nós não paramos para pensar qual o hobby que a gente tem, porque a sociedade, ela não incutiu isso na gente. Então, eu faço votos que a sociedade, né, ela acolha melhor as mulheres. Eu faço votos que as gerações futuras, elas venham com mais reflexões que dizem respeito à essência da mulher. Né? Então, que elas não precisem chegar lá na frente e perguntar qual que é o meu hobby, eu quero que elas já saibam. Né? Então, acho que essa é a mensagem assim, que nossa pauta merece. E eu gostaria de chamar a atenção para você, mulher, que não está atento a esse efeito manada da sociedade, das redes sociais. Esteja muito atenta ao que a rede social, o que a sociedade quer pregar para você. Então, se cuide, procure realmente intensificar esse autoconhecimento, a fortalecer o autoconhecimento, leia mais, busque mais, selecione mais aquilo que você quer para você. E não permita que as redes sociais venham lançar aquilo que você deve ser. Você não precisa ser uma Mulher Maravilha, você não precisa ter o corpo perfeito, você já é linda por natureza. Aproveite e dê valor e apenas venha abrilhantar o seu melhor cabelo, o seu melhor corpo, seu melhor rosto e que essa beleza esteja estampada do seu melhor jeito. Não busque comparar com outra mulher, não busque a vida da outra mulher.
Mas quando você tem esse autoconhecimento, quando você se garante como mulher, com certeza essa força, essa feminilidade e não esse lado feminista estará mais aflorado. E cuidado também com esse ser feminista, porque esse estereótipo, né, de ser feminista, ele é muito pesado também. Ele traz, sim, aquela questão que o Marcos levantou. Aquilo ali é que a gente não quer. E eu acho que quando a gente levanta uma bandeira do ser feminista, a gente realmente entra num conflito social. Então, seja feminina e que as características sejam equilibradas entre as características femininas e as características masculinas, as quais nós temos, sim. Em cada uma de nós temos esse equilíbrio, mas é importantíssimo que a gente busque esse equilíbrio. Doutora? Bom, é isso, né, Márcia? Eu acho que é importante a gente saber o nosso papel, o nosso lugar no mundo, para que a gente seja mais feliz. Eu acho que o que importa é que sejamos felizes. E se você sente em algum momento insegura, se você sente que está angustiada, que está com nível de ansiedade, está se sentindo sobrecarregada, fale, procure a terapia. É para isso que nós temos profissionais tão qualificados como a doutora Raquel, e ela vai deixar para a gente aqui onde nós podemos encontrá-la. Bom, meu Instagram é Raquel com CH, F7 com 2 T's. De novo? Raquel com CH, F7 com 2 T's. Aí podem me achar no Instagram. Existe um telefone que a gente pode estar entrando em contato com você? Meu telefone é 31 98769 7708. Novamente? 31 98769 7708. E se você não conseguiu anotar, fique muito à vontade, envie o direct para a gente vai estar respondendo. E caso tenha alguma pergunta, algo que você gostaria de falar, pode mandar para a gente que estaremos respondendo sempre que for necessário. E claro, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Raquel, que trouxe esse tema tão importante, esse tema que precisa ser debatido entre mulheres, entre casais, no meio laboral, né, no trabalho. Isso precisa ser levado, sim. E que todas as mulheres busquem cada vez mais a saúde mental, a saúde emocional. Eu gostaria de agradecer também ao Hospital Belvedere por trazer profissionais cada vez mais capacitados, profissionais altamente qualificados em trazer muitas informações pertinentes, como este tema que a gente trouxe aqui agora. O Hospital Belvedere, ele fica no Belvedere e para você encontrá-lo nas redes sociais, é o Hospital Belvedere Oficial. Então não deixe de entrar, lá tem muitas informações importantes, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E se você quiser, o meu Instagram é o DRA Márcia Figueiró, o da Center Físio, que é uma clínica localizada no centro de Belo Horizonte e também dentro do Hospital Belvedere. É uma clínica que nós temos a fisioterapia ortopédica, a fisioterapia pélvica, a quiropraxia, a drenagem e dentre outras terapias manuais que vale muito a pena conhecer. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, doutora Raquel. Obrigada ao Hospital Belvedere. Foi muito bom tê-los aqui com a gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar para o máximo de pessoas, porque esse podcast fica gravado. E quando você compartilha, você também está cuidando de muitas pessoas e principalmente aquelas que você observa que vivem em um relacionamento abusivo, que seja no trabalho, que seja em casa, que seja relacionamentos de amizade, mas você também estará cuidando. Então não deixe de compartilhar. Boa noite, doutora Raquel. Boa noite, Márcia. Agradeço o convite, agradeço ao Hospital Belvedere e foi um prazer. Prazer todo nosso. Tchau, tchau.